Vamos lá, gente. Boa noite a todos aí. Hoje iniciamos mais cedo, justamente para terminar mais cedo e ficar tudo certo. Então vamos lá. Essa aula nós vamos continuar a abordagem das vibrações amortecidas e vamos fazer exercícios. Aula passada vimos movimento harmônico simples e iniciamos a dele e eu falei para vocês querem continuar? A gente para por aqui para ver com mais calma. Se quiserem continuar, e vocês viram que era um monte de conta lá, e o pessoal saiu foi tonto daqui, sem saber nem o que estava fazendo aqui quando começaram as deduções. E vamos lá, de novo, novamente. Então, o que é a vibração amortecida? É uma vibração onde ela tende ao que? A parar de vibrar com o tempo. A vibração livre, ela tende a vibrar instantaneamente. Se tem uma perturbação inicial, o movimento tende a ser periódico. E ele tende a ser livre. A amortecida não, há uma dissipação. Há uma dissipação de energia. E essa dissipação de energia é responsável pela diminuição até a parada da vibração. E quem dissipa a energia é o próprio componente conhecido como amortecedor, né? Que nós vimos que o amortecedor ele tem um fundo viscoso, né? Que ele dissipa essa energia, ok? Tem uma força de amortecimento que nós deduzimos na aula anterior. Então a representação matemática de um sistema composto por um amortecedor é descrito porque uma massa, uma mola e um amortecedor. Exatamente. Observe que a origem ela se conta aqui. E tudo que está para baixo é positivo. Agora, o que eu vou analisar? Eu vou fazer um diagrama de corpo livre. O que é o diagrama de corpo livre? É isolar a massa e observar quais são as cargas, quais são as forças que estão atuando nesse corpo. Então, se tudo que está para cima é positivo, eu tenho uma força elástica que é contra o peso, correto? E eu tenho que uma força de amortecimento no sentido oposto. Muito bem. Então, desprezando o peso do material, esse sistema ele pode ser representado da seguinte maneira. A soma das forças é igual a massa vezes aceleração. A aceleração é a segunda derivada do espaço em função do tempo. Então, o que está para baixo é positivo. Meu Deus! O que está para baixo é positivo. Logo, o que está para cima é o que? Negativo. Negativo. Então, ó, se vocês analisarem aqui, a força é negativa, a força elástica, e a força de amortecimento é negativa. Massa e aceleração, a segunda derivada do espaço pelo tempo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar tudo para o outro lado. Inclusive, eu vou passar a massa pela aceleração para o outro lado. O que eu fiz? Eu passei para o outro lado. Agora, eu vou multiplicar todo mundo por menos 1. Para poder dar um número positivo. Aí vai ficar isso aqui. Então, essa é a equação do movimento que vocês estão vendo. Esse movimento, esse tipo de equação é uma equação diferencial de segunda ordem. Por quê? Porque tem a primeira e a segunda derivada aqui. Este x pontinho, na verdade, significa que é derivada do espaço em função do tempo, que é a velocidade. O x2 pontinho é a segunda derivada do espaço em função do tempo, que é a aceleração. Muito bem. Então, o que acontece? Aí nós vimos que uma equação diferencial de segunda ordinária, ela tem uma solução assim, ó, que é uma constante elevada ao e exponencial vezes s vezes t, onde esse s é uma das raízes dessa equação. Aí o que eu vou fazer? Eu vou derivar essa equação, que é a solução. Fiz a primeira derivada. Aí depois eu vou derivar novamente. Fiz a segunda derivada. Aí o que eu vou fazer?
eu vou pegar essas equações e colocar aqui, ó. Primeiro eu coloco aqui dentro. A primeira derivada eu coloco aqui dentro. E a segunda derivada eu coloco aqui dentro. Aí eu vou substituir. Coloquei. Aí eu vou analisar. Quais são os termos que está se repetindo? Ó, só para ficar bem claro aqui, ó. Essa é a primeira e a segunda derivada. Vou fazer bem bonitinho aqui, ó. Essa é a primeira derivada. E essa aqui é a equação inicial. Pronto. Aí o que acontece? O que eu vou observar? Quem é que está se repetindo? Quem que está se repetindo em todos os termos? É o C e esse cara aqui. O C e esse cara aqui está se repetindo em todos os termos. Então eu vou botar em evidência. Porque esse cara aqui, ó, o C e esse exponencial está se repetindo. Se ele está se repetindo, eu vou botar em evidência. Igualado, tudo igual a zero. Então, se eu for analisar, essa equação vai ser isso aqui, ó. Beleza? É uma equação de segundo grau. Muito bem. Se é uma equação de segundo grau, eu vou encontrar já isso dessa equação. Aqui, ó. Essa aqui é uma equação de segundo grau, que uma equação de segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, pode-se observar que é uma equação de segundo grau aqui. É o s ao quadrado, o s é como se fosse o próprio x. Então, essa equação de segundo grau ela tem uma raiz, tem duas raízes, porque é elevado ao quadrado. E logo essa equação de segundo grau também terá duas raízes também. Então eu vou ter a raiz 1, que vai ser dada por essa equação aqui, e vocês deduzem na casa de vocês aí, se quiser, que eu posso simplificar dessa maneira. E o S2, eu vou também ter essa outra raiz simplificada. O que acontece? Como é uma equação de segundo grau e ela tem duas raízes, então são duas o quê? Equações. Nós vamos ter duas equações, porque são duas raízes. S1 e S2, são duas equações. Então, como a possível solução desse sistema são equações, a solução desse sistema são essas equações, então eu vou ter o que? O S1 e eu terei também o próprio S2, que está aqui, ó. Está aqui, o S1 e o S2. Aí eu vou simplesmente colocar aqui dentro. Muito bem. Muito bem. Então essa é a equação desse sistema. O que acontece? Eu tenho essas duas aqui, vai ser uma análise para poder agora a gente tirar as equações fundamentais. Que nem eu falei anteriormente. Por que eu estou fazendo isso? Para eu não só jogar a equação e falar assim, por que é? Porque Deus quis. Não. Estou mostrando que isso tem toda uma fórmula, tem toda uma formulação matemática e nós vamos encontrar as duas equações que a gente vai utilizar. Mas eu estou mostrando de onde vem para poder não ficar algo bem abstrato. Já está abstrato. Vamos lá. Se eu pegar esse cara aqui, ó, só o que está dentro da raiz, e igualar a zero, esse termo aqui igualar a zero, observa o seguinte, ó. Faltou dar uma informação para vocês. Esse C que se encontra aqui, é a constante de amortecimento. C é o que? Constante de amortecimento. E essa aqui é a constante o que? Elástica, né? Que nós já calculamos. É constante elástica. Precisa aumentar? Precisa, né? Constante elástica. Beleza. Então temos o C, constante de amortecimento, e o K, constante elástica. Vamos lá. Agora vamos voltar para cá. Se eu pego esse termo aqui igual a zero, esse C ele vai se transformar em C com um Czinho aqui, ó. Que é a constante, vou anotar bem aqui, ó. É a constante de amortecimento crítico. Esse Czinho aqui, ó. Constante de amortecimento
crítico, que ele vai ser importante para quê? Para classificar os tipos de vibrações amortecidas. Se vai ser o quê? Subamortecida, superamortecida ou amortecimento crítico. Sempre vai ser importante para isso. Então, esse C quando igual a zero, fica o quê? A constante de amortecimento crítico. Aí eu vou igualar a zero. Igualei a zero e eu levei todo mundo aqui ao quadrado. Observe que esse 2 está elevado ao quadrado. Então, a matemática que vocês entendem, né? Elevado ao quadrado. O que eu vou fazer? Vou passar para o outro lado. Passei esse cara aqui para o outro lado. Aí eu vou cortar o que se repete. Aí eu tenho essa relação aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou isolar essa constante de amortecimento crítico. Isolei. Se eu isolei, eu posso tirar a raiz. Eu vou tirar a raiz. Está claro aí? A matemática, tirei a raiz. Quem que dá para tirar de fora dessa raiz? O 4, não é isso? Então fica 2, fica aqui fora. Beleza, eu tenho essa relação. Aí agora, esse MK, eu posso abstrair de alguma situação. Nós sabemos que a frequência natural do sistema, massa-mola somente, um sistema que massa-mola, a frequência natural é composta por a raiz quadrada de cada rigidez da mola pela massa do sistema, não é isso? Aí o que eu vou fazer? Observe, vou fazer uma mágica. Eu vou calcular, vou dividir todo mundo por M, em cima e embaixo. Fiz uma mágica. Aí vai ficar M ao quadrado. Quem é que sai daí de fora? É o M ao quadrado, ele sai como raiz. E vai ficar isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara, que eu acabei de descobrir, e colocar onde? Aqui dentro. Aí pronto, eu tenho a primeira relação matemática, que é a constante. Como é que calcula a constante de amortecimento crítico? Ela é diretamente proporcional à frequência natural e à massa do sistema. Primeira equação importante. Primeira equação, anota aí. Primeira equação. Estou deduzindo porque a gente vai começar a utilizar as equações. E é importante tirar o que é mais interessante. Ômega N. É. Ó. Ômega N. Show? Primeira equação. Agora é o seguinte, vamos continuar a nossa saga para chegar das equações e fazer os exercícios. Esse fator de amortecimento, essa constante de amortecimento crítico, que se encontra aqui, ó, Czinho, anota aí, é a constante de amortecimento crítico. É importante para classificar o que? Os tipos de amortecimento. Por quê? Porque a partir da constante de amortecimento crítico, eu posso calcular aqui o fator de amortecimento, que é a razão, vamos lá, da constante de amortecimento de um sistema pela constante de amortecimento crítico, onde é o máximo amortecimento acontece, ok? Ok? E é uma porcentagem, vai ser sempre menor do que 1, ou melhor, absolve, pode ser fazendo uma retificação. Pode ser maior do que 1 ou menor do que 1, não tem essa restrição não.
Não tem essa restrição porque está gravando aqui, é importante fazer essa inalação. Então o que acontece? Observa. Vocês acabaram de calcular, chegar nessa equação aqui, ó. Beleza? Logo, o fator de amortecimento, anota aí, segunda equação. Segunda equação. Ó, porque daqui, ó, de acordo com o fator de amortecimento, por exemplo, se for amortecimento, deixa eu pegar aqui, esse é o amortecimento crítico, ele vai ser o que? Menor do que 1. Se for amortecimento crítico, ele vai ser igual a 1. Se for o que? Subamortecida, vai ser maior que 1. Aí já vai ver como a gente vai classificar de acordo com o tipo de amortecimento. Então, fator de amortecimento. Ó, aqui, ó, ele vai ter um epsilon, que é o fator de amortecimento. Observe que ele tende a quê? A vibrar, só que ele para. Aqui eu vou ter outro epsilon. Observe que nesse meio que ele se encontra, que eu olho, ele vai escoando, pô, ele não está nem vibrando. Ele vai escoando. Então, se tu analisar aqui, ó, X e T, com amplitude de vibração, com o tempo, ele não vai nem vibrando, pô, ele já vai lá escoando até parar, não tem vibração. E aqui o outro meio, que é na água, vai ter outro epsilon. E no caso, ele simplesmente para de vibrar, ele nem escoa, ele já para. Então esse epsilon está relacionado ao meio que se encontra, beleza? No ar tem uma vibração, no óleo já nem vibra, já escoa, mas ele demora para se assentar devido que ele tem uma viscosidade, né, específica, o óleo, e a água também, o amortecimento é crítico, é rápido. Então, de acordo com esse epsilon, dá para saber classificar se é subcrítico, no caso, quando for menor do que 1, se é crítico, no caso, o amortecimento vai ser 1, e se é supercrítico, esse epsilon vai ser o quê? Maior do que 1. Aí o que acontece? Ó? Como é a equação do sistema? Essas duas aqui, a gente colocou esse S que se encontra aqui, ó, nós já calculamos lá, que são as duas raízes. Vou fazer não precisa anotar essa parte da dedução não, tá? É só as equações chaves que você precisa anotar. Aí o que acontece? Eu tenho essas duas equações. Agora eu vou fazer uma mágica aqui. Vou trazer essas duas equações para cá. Aí o que eu vou fazer agora? Eu quero que vocês filosofem comigo aqui para entender o que eu estou fazendo aqui. Tá vendo esse cara aqui, ó? Esse cara a gente já calculou, se vocês analisarem. Beleza? Esse cara, eu tenho essa relação aqui, ó, que vocês anotaram. E eu posso fazer essa e isolar. Vocês anotaram essa relação da agorinha aqui, ó. Aí eu vou isolar e colocar ele aqui aonde? Bem aqui dentro. Esse cara que se encontra aqui também, se vocês analisarem, nada mais é do que a frequência natural ao quadrado. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar essa equação. Ó, esse cara que se encontra aqui, ó. Vou colocar aqui dentro e a frequência natural aqui dentro. Aqui que eu vou fazer? Vou fazer uma mágica aqui. A matemática deixa, depois vocês testem. Eu vou botar esse cara aqui para fora, eu boto em evidência, depois eu mando lá para fora. Aí eu vou chegar nessa relação que vocês estão vendo. E esse cara que se encontra aqui, ó, tá aqui, ó. Aí eu vou colocar tudo aqui. Observe, tudo está em função do fator de amortecimento da frequência natural. Vou botar em evidência aqui, se repete o mesmo termo. Se eu multiplicar isso por esse, vai dar esse. Se eu multiplicar isso por esse, vai dar esse. Aí o que acontece? Cheguei nessa coisa bonita aqui. Foi aí que a galera se perdeu todo. Vou dar mais uma ajeitada aqui, a cara dela. Vou dar mais uma ajeitada nessa equação aqui, para chegar na equação final. Tá aqui. Isso aqui é o fator de amortecimento ao quadrado menos 1. Isso é igual a isso. A matemática deixa eu tô fazendo isso aí. Se tu multiplicar, tu vai dar igualzinho.
Quem é a raiz de menos 1? É um número complexo, não é isso? Então é I. Então vai ficar aqui, ó. Vai dar uma raiz complexa. Muito bem. Então, observa que eu posso fazer essa relação que se encontra aqui, ó. Essa relação que se encontra aqui, ó. Tava assim da equação anterior aqui, ó. Tava aqui, ó, na nossa dedição. Aí eu fiz, dei um jeito, vai ficar assim, ó. Agora sim, esse cara que se conta bem aqui, ó, dessa equação do sistema de vibração, esse fator aqui, ó, nós chamamos de frequência de anota, frequência de amortecimento. De amortecimento. Essa é a equação o quê? 4 ou é 3? É a equação 3. Pronto. Cheguei onde eu queria. 3 equações que é importante para a gente fazer as questões. Beleza? Beleza não, né? Mas aceita que é que vocês precisam fazer essas 3. Vou botar no mudo aqui. É o seguinte, vamos analisar algumas situações. Primeira situação, uma vibração subamortecida. Observa que nesse caso, se vocês analisarem, é uma vibração no ar livre. Ok? O ar ele tem uma resistência. Existe uma força de arrasto do ar. Então a tendência é com o tempo ele o quê? Parar. Esse tempo pode ser com 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 minutos, dependendo do que, como é que se encontra o ar, se está mais úmido, menos úmido, está seco, depende das condições do ar. Então a tendência é o que? Ele parar com o tempo. Mas ele não está oscilando. Então uma vibração que é subamortecida ou subamortecida, subcrítica, tem vários termos aí. Vamos lá, subcrítico, vou botar aqui, ó. Ou vibração sub. Agora, eu acho que. Ih, rapaz. E agora, tem if ou não tem sub? Não sei. Português fica pra vocês aí. Tem não, né? Porque o suba não tem, então o sub não tem. Não tem. Então, sim. Aí observe. Esse fator de amortecimento, ele vai ser o quê? Menor do que 1. Beleza? Então, o fator de amortecimento vai ser menor que 1. Obviamente, se ele vai ser menor que 1, vamos raciocinar, né, gente? Vamos por lógica. Esse fator de amortecimento, se é menor que 1, ele vai ser menor do que o crítico, né? Correto? Consegue ver? Se ele for menor que 1, porque se ele for igual a 1, vai dar quanto? 1, pô. Se ele for maior que 1, não vai nem vibrar, vai só...
vai parar, vai assentar. Nesse caso, o fator de amortecimento vai ser menor. Então, por exemplo, aqui, eu vou dar um exemplo. Vocês anotaram essa equação aqui, não anotaram? Essa equação é a mesma daquela que estava assim também, ó. Mesma coisa. Beleza? Vocês anotaram. Aí eu trouxe só para o outro lado aqui. Vou até botar aqui, ó. Ó, beleza. Aí eu passei para o outro lado. Vamos supor que o fator de amortecimento é igual a 0,6. Ok? E vamos lá. 0,6. Então, se tu for analisar aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. C sobre 2M, C sobre 2M, vai ser o quê? 0,6 da frequência natural. Logo, ele sempre vai ser menor. Essa constante aqui que vocês estão analisando, sempre vai ser menor. Beleza? Por quê? Lembra aqui, ó. Esse fator aqui, que se encontra aqui, ó. Ele vai estar multiplicando quem? O fator de amortecimento, que é sempre menor que 1. Logo, esse fator aqui, que nós já vamos ver futuramente, vai ser sempre menor do que a frequência natural do sistema. Outra situação. A questão do amortecimento. À medida que ele vai vibrando, ele vai perdendo energia. Ele vai perdendo energia. Então, ele vai vibrando, o sistema vai vibrando. Só que o que acontece? Ele vai perdendo, até parar, diminuir a amplitude e ele parar de vibrar. Porque ele vai perdendo. O que acontece no sistema massa-mola sem amortecimento? O que ele ganha de energia cinética e depois ele cede de energia potencial. Ele vai ter a movimentação de energia cinética, ele vai absorver essa energia cinética em forma de energia potencial. Depois cede essa energia potencial, porque estica a mola. Aí fica nesse controle de energia cinética e potencial. Aqui não, aqui tem uma dissipação de energia. E a frequência, que vocês já anotaram. Opa. E a frequência é essa aqui, ó. Vocês já anotaram. Beleza? E no amortecimento crítico, esse epsilon vai ser igual a... O fator de amortecimento vai ser igual a 1. Ou seja, não colocar no meio onde tem água, ele nem vibra, ele já assenta logo. E epsilon vai ser maior que 1 se o amortecimento é supercrítico, que é no caso do óleo, onde ele vai escorrer, vai ter ele não vai vibrar, ele vai só escoar, só tá assentar. Vai assentar depois de determinado intervalo de tempo, porque tem um óleo, ele tem uma, como eu posso dizer, ele tende a, não sei o termo técnico, deslizar, vamos dizer assim, pega o óleo de cozinha aí, ele vai tender a escoar, então vai demorar para se assentar, beleza? Não, ele vai escoar, o atrito ele impede o movimento, ele vai escoar até, vai demorar a se assentar, enquanto a água ela vai ter um assentamento mais rápido. Então, fugiu a memória o nome dessa propriedade. Vamos fazer uma questão aqui, ó. Essa aqui foi de 2012. Foi de engenheiro júnior naval da Transpetro. Olha essa situação aqui, ó. Um sistema massa, mola e amortecedor, ele é submetido a uma vibração livre, amortecida, com 1 grau de liberdade. O sistema possui uma massa de igual a 20 kg. A rigidez da mola é de 500 Nm. Se o fator de amortecimento é 0,6, qual é a frequência natural desse sistema amortecido? Ó, o fator de amortecimento ele é igual a 0,6. A pergunta é, que tipo de vibração é essa? Que tipo de vibração é essa? Subcrítica. Por quê? O epsilon é quê? Menor que 1. O fator de amortecimento é menor que 1. Quais são as equações que vocês anotaram aí? Algumas, né? Vamos analisar aqui. O que ele me deu de informação? Ó, esse é um sistema massa, mola e amortecedor que vocês estão vendo.
Esse é o sistema massa, mola e amortecedor. Ele me dá uma frequência natural, ou ele me dá um fator de amortecimento de 0,6, a massa do sistema é 20, a rigidez é 500. Só isso que ele me dá. Ele quer saber, o que ele quer saber? Nós sabemos que esse tipo de vibração, ela vai ser mais ou menos assim, ó, e vai parar, não é isso? Ele quer saber a frequência de amortecimento, que nós já vimos, que como é que calcula ela? Por essa equação aqui, ó. Não é isso? Aí a pergunta que eu faço, eu tenho o fator de amortecimento? Tenho. Tá faltando calcular quem? Só a frequência natural do sistema. Como calcula a frequência natural? Raiz de K sobre M. Correto? Raiz de K sobre M. Muito bem. Quanto que é o K? 500. Olha como é fácil essas questões. Difícil era só a dedução. Quanto que é o K? 500. Quanto que é a massa? 20. Aí eu vou achar quem é a frequência natural de um sistema massa-mola, ou seja, como se fosse um sistema só assim, ó, sem o que? Amortecedor. Então a frequência de vibração se o sistema fosse livre. Só que aqui ele tem o que? Um amortecedor. E vai fazer com que ele venha o quê? Se assentar. E quem vai ser responsável? Esse fator de amortecimento. Aí beleza. Qual é a equação que nós temos? É essa aqui. Eu tenho o epsilon, fator de amortecimento? Tenho. Eu tenho a frequência natural? Tenho. Então só vou colocar aqui, ó. Faço a continha. Eu achei que a frequência de amortecimento é igual a 4 radianos por segundo. Então se eu analisar aqui, ó, gabarito, letra D. Estou mostrando questões que caem em processos seletivos. Eu não estou enrolando vocês. Copia aí se quiser. Vou colocar aqui no mudo enquanto eu vou aqui no banheiro
Pegou alguma dúvida aí, gente? No raciocínio da questão? Ele quer só a frequência de vibração natural do amortecimento, só isso. Então ele tende ao quê? Ó, se fosse livre, ia ser desse jeito. Se tem um amortecimento, vai ficar como? Desse jeito. Nós calculamos inicialmente a frequência livre, não foi isso? E nós calculamos depois do amortecimento. É só isso, é uma comparação. Um sistema subcrítico, subamortecido. Depois da dedução, tudo fica mais fácil. O que eu poderia fazer? Só jogar as duas equações para vocês. E aí, gente, aceita aí que isso aí. Só que eu ia me sentir muito mal. Prefiro que vocês não entendam muita coisa da dedução, mas que sabem que tem um pedaço por trás, do que só jogar. Ia me sentir, sei lá, impuro. Vou tentar dar uma corrida hoje, ó. Vou chegar em casa, vou tentar. Vou só sentir meu corpo, ver se dá pra dar uma corrida de 20 minutos. Vou tentar. Garante vocês aí? Dá nada, né? Chega em casa, já era. O corpo não deixa, né? O corpo não deixa, não. Por isso que a galera paga academia e quer malhar à noite, só malha a primeira semana, né? Depois já era. Como é que vai? Tem que ir direto daqui pra academia já. Se for em casa, já era, papai. Já era também. Vamos lá. Mais uma aqui, ó. Essa foi da Transpetro. Gente, pela fé, hein? Quando um sistema linear de 1 grau de liberdade apresenta a resposta vibração livre, cujo sinal oscilatório e decrescente, o sistema é caracterizado, ó, cujo sinal é oscilatório e decrescente. O sistema é caracterizado como sistema suba. Alguém erraria isso aí? Não, né? Sim ou não? Não. Qual é a oscilatória e decrescente? Foi o que nós falamos. Não tem erro. Vocês são os bichão, vocês são, hein? Vocês são os caras. Aí outra característica. Cujo fator de amortecimento é igual a 1 ou maior que 1. Ele ia ter que dar, não ia dar 2 gabaritos. Oscilatório decrescente. Que superamortecido, desculpa só, demora para acertar. O crítico de Jefferson, beleza? Só que ele ia ter que dar uma pista, ele ia ter que falar alguma coisa. Ele não ia somente dizer assim. Tá claro aí? Então a aula vai ser bem rápida. 1 hora de aula tá ótimo já. Vamos lá. Ó, tá aqui, ó. Movimento oscilatório. Amortecimento crítico, ó. Amortecimento sobreamortecido supercrítico. E esse o roxo é o amortecimento o quê? Subamortecido crítico. Vamos lá. O sistema massa-mola amortecedor é tipicamente utilizado para representar um sistema de 1 grau de liberdade, sujeito a vibrações. Beleza. Nesse sistema, os componentes que dissipam energia são o componente ou os componentes que dissipam a energia. O que você tem de dissipar? Perder. Gabarito, letra D, dado. Então, no sistema massa,
mola e amortecedor, quem dissipa energia é o amortecedor. Pensa, a mola ela absorve e cede, que era essa brincadeira. Pensa no carro. O carro só com amortecedor, sem amortecedor, só com a mola. Qual é a tendência? Não é isso? Agora se eu tenho um amortecedor, vai querer dissipar o impacto, passando que a mola. Aí quem vai dissipar esse impacto? É o amortecedor. Não fica assim o carro. Então ele vai, exatamente, ele vai dissipar a energia. Show de bola? Agora essa aqui. SESP, Policial Federal Engenheiro Mecânico. Polícia Federal Engenheiro Mecânico. O sistema massa-mola amortecido esquematizado na figura possui as seguintes características. A massa é quanto? Rigidez é 675 e o coeficiente de amortecimento é o C. É 20 newton segundo metro. Aí ele fala, esse sistema é um sistema super amortecido, certo ou errado? Vocês querem tentar fazer? A gente faz juntos. Vamos lá. Eu tenho esse sistema que se encontra aqui. Esse sistema ele possui uma massa de 3 kg, ele possui uma rigidez e ele possui também um coeficiente de amortecimento. Aí ele fala, esse sistema é um sistema super amortecido. Como é que eu calculo se o sistema é super amortecido ou não? Qual é a... Aí ele me dá o exatamente, é a razão, é a razão de ser sobre o amortecimento que crítico. Ok? Eu tenho quem? Eu tenho esse cara aqui, ó. Eu tenho somente esse cara aqui. Eu tenho o amortecimento, o fator de amortecimento crítico? Não. Quais são as equações que eu tenho para calcular o fator de amortecimento crítico aí? Qual é a equação número 1 que eu pedi para vocês anotarem? É a frequência natural do sistema de frequência livre. Ômega N. Não tem essa primeira equação? Eu tenho a massa? Tenho. Como é que calcula a frequência natural do sistema? A I de K. Então vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão calcular a frequência. Vai dar isso aí. Aí nós temos essa equação que vocês anotaram. Foi isso? Correto? Tentem fazer aí agora. Vocês vão fazer agora. Vou botar no mudo. Gente, colocar no mudo aqui rapidinho, que os alunos vão terminar a questão e eles vão dizer se é um sistema super amortecido ou subcrítico. A rocha. Então vamos lá. Ó. Isola
calculei o fator de amortecimento crítico. Depois, eu pego, só faço fazer a razão do fator de amortecimento pelo crítico. Vai dar igual a 0,22. Portanto, é o suba-amortecimento. O subcrítico. Então, está errado. Está errado. Anota aí. Questão de prova, tá? Ok? Copiaram? Colocar no mundo aqui. Muito bem. Essa aqui foi para a prefeitura 2021 para engenheiro mecânico. Ó, um sistema massa-mola, saideira. Um sistema massa-mola, amortecedor, é submetido a manipulação livre, amortecida com 1 grau de liberdade. Ou seja, só desloca nessa coordenada X. O sistema possui uma massa igual a 8 e rigidez igual a 32. Já fez essa questão não? Não, né? Parecida. Ah, não, é diferente. 8. Rigidez igual a 32. Se o coeficiente de amortecimento é igual a 20, qual é o valor do fator de amortecimento? E da frequência de vibração. Da frequência de vibração. Gente, observa que está se repetindo. Ó, o que é? Está se repetindo. Ela começa a ficar repetitiva. Ó. Quais são os dados que ela me dá? A questão. Ela me dá a massa, que é 8 quilogramas. Ela me dá a rigidez, que é 32 Nm. E ela me dá o C, que é 20 newtons. Segundo de amortecimento. Ok? E ela quer saber o que? A frequência natural do amortecimento e o fator de amortecimento. Só isso que quer saber. Por onde vocês querem começar? Vamos lá, vamos analisar.
Para eu calcular o fator de amortecimento, é C sobre C crítico. Eu tenho esse C aqui, ó. Falta achar o crítico. Não é isso? E qual é a relação? Como é que eu calculo esse crítico aqui? É 2m ômega n, não é isso? Muito bem. Eu tenho a massa? Tenho. Eu tenho C? Tenho. Tá faltando quem? A frequência natural. Como é que eu posso calcular essa frequência natural? Raiz de K sobre N. A frequência natural é raiz de K sobre... Vai ficar como aqui, se vocês analisarem? Quanto que é o K? 32. Quanto que é a massa? 8. Então a frequência natural vai ser quanto? 4 radianos por segundo. Aí eu vou pegar esse cara e colocar onde? Aqui. Então vai ficar como aqui, ó? Quanto que é o C? 20. Quanto que é a massa? 8. E aqui vai ser quanto? 4K. Opa, eu percebi. Eu percebi e foi de propósito. Mentira. Foi de propósito não. Foi quase de propósito. Vai dar 2 radianos por segundo. Agora, guerreiro. Mas tá certo, tá certo. Vê. Aqui vai ser 8. Aqui vai ser 8. E aqui vai ser 2. Quanto que vai dar essa razão aí? Vai ficar 20 dividido por 32, que dá 0,625, ó. E aí você já mata aqui, ó. O gabarito vai ser a letra C. Só que a gente vai calcular agora a frequência o quê? De vibração amortecida. E essa frequência de vibração amortecida eu posso calcular por essa equação aqui, ó. Vai ser ômega é ômega 1 menos epsilon que é o quadrado. Vai dar quanto? 2 1 menos 0,625 ao quadrado. Aí vai dar quanto aqui dentro? Vai dar quanto? Isso aqui tudo, meu Deus, 0,78 isso aqui tudo. E deu igual a 1,56 radiano por segundo. Pergunta, alguma dúvida aí? Alguma dúvida aí? Sério. Depois que pegou as equações, já viu que é só substituir, né? O negócio era só pegar as equações corretas. Quantas equações nós trabalhamos? Duas, né? Duas, três no máximo, né? No máximo três. E olhe lá. Ok? Quer que faça uma revisãozinha antes de finalizar? Da aula aqui? Vamos lá. Deixa a galera copiar aí. E chegou a hora da revisão. A teleaula de hoje. A teleaula de hoje falou não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então é com fome, diretoria. Quero fazer a minha tapioca com castanha, com queijozinho, aquele suco de graviola. Não. Vou fazer só o tosse lá em casa. Suco de cupuaçu, papai. Depois assistir aquele Dragon Ball Super. Cê é doido, meu irmão. Assistir o Dragon Ball Super e só esperar o sono vir.
Vou chegar na saga do Torneio dos Universos, do Poder. Na verdade, eu tô na saga aqui depois do Goku Black, né? Aí eles foi mal nessa saga aí, bicho. É doido, é? Goku Black é muito forte, bicho. Praticamente eles não mataram, né? Não, sumiu o universo só, né? Mas aí o, mas aí o Trunks, ele teve uma transformação meio doida lá nessa saga. Viu, Samuel? Acho que tu foi o único que assistiu. É isso, Samuel. Acho que foi tu o único que assistiu, né? Que o Trunks teve uma transformação invocada, né? Ah, e o olho dele sumiu, pô. É que nem aquele brother ele ficou. É o modo fúria, é uma transformação, né? O Broly também faz isso, né? Aquele Broly, né? O Broly é o lendário, né? Ele que é o cara. Todo mundo fala isso. Que é. O Broly, mas o Broly que é o cara. Não, não, ainda tô, tipo assim, depois da saga do Goku Black, aí tem aquela chatice lá, aquelas aventuras, tá nessa parte aí. Aí é meio chato, né? Mas assim, não, eu vou assistir só porque eu quero assistir completo. Hã? Aí, não, o Super Saiyajin ele é isso, né? Eles são ET, na verdade eles são alienígenas na raça aérea. Tanto que eles não fazem nada da vida. Mas se tu prestar atenção, o Goku, o Gohan, os outros que são Saiyajin barra Terra, Terráqueo, eles não são tão fissurados por luta. Quem é fissurado por lutar mesmo só é o Vegeta e o Goku. Tudo é luta, tudo é luta, tudo é luta. Os outros são normais, pô. Se tu vê assim, são normais. Aqueles são ET mesmo, eles são. É. Só quem é puro, que é puro, puro, da raça pura mesmo, que é desse jeito. Qualquer coisa é luta, 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 luta. Por isso que eles são ETs, eles são. Já, vamos lá? Vamos lá aqui, ó. Oi! Finalizou. Mas tá bom, tá bom. Eu vou finalizar aqui.